Opa Brasil, sejam bem-vindos no meu canal. Aqui falamos sempre sobre temas que envolvem o mercado de trabalho italiano. Então, se você pretende vir para a Itália, trabalhar aqui, ou você já vive aqui e quer encontrar emprego, ou quer mudar de emprego, você está no lugar certo. Aqui damos sempre dicas relacionadas ao mercado de trabalho italiano. Quanto mais informação, maior a sua chance de encontrar um emprego dos teus sonhos aqui na Itália. Então vamos lá. Hoje vamos estar falando sobre um assunto muito delicado. Discriminação. A idade é um problema? Então a gente vai estar falando vamos estar falando de duas coisas, do ser jovem e do ser maduro. Isso é um problema aqui na Itália? É um fator de discriminação? A gente vai estar discutindo sobre isso aqui. Até porque o meu intuito é evitar situações delicadas, né, relacionadas à discriminação, mas que você também não fique bloqueado porque você fala, poxa, tenho mais de 45, né? Então, não vai ter trabalho para mim, não vai ter vaga, não vai ter oportunidade. Quem foi que disse isso? A gente vai estar analisando aqui. Então vamos lá, eu me chamo Marcela Oliveira, vivo na Itália desde 2011. Aqui na Itália eu trabalho como consultora no setor de recursos humanos, fazendo treinamentos e trabalho com uma técnica que se chama Assessment Center. Além disso, aqui na Itália, durante o meu mestrado, eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. E desde lá, estudo o mercado de trabalho italiano e vejo aquilo que pode ser um obstáculo e aquilo que pode facilitar a tua inserção no mercado de trabalho italiano. Então esse é o meu trabalho seja com italianos, que outros estrangeiros, que com brasileiros, e o meu objetivo aqui é facilitar o teu processo de inserção no mercado de trabalho italiano. Então vamos lá, discriminação na Itália. Pela minha experiência, né, eu tenho acompanhado pessoas, somente no meu curso de Ricerca Attiva del Lavoro eu tive mais de 600 estudantes, eu percebi que a gente tem 3 fatores de discriminação. Eu vou passar bem rapidinho, só vou citar eles porque a gente vai falar somente hoje sobre a idade. Então eu percebi que aqui a gente tem 3 tipos de discriminação. A discriminação que tem a ver com gênero, né? Então, ou seja, o ser mulher aqui na Itália é um pouco complicado. Aqui na Itália é onde tem a maior diferença salarial entre homens e mulheres. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um homem e uma mulher com o mesmo currículo, com as mesmas experiências, o mesmo tempo de trabalho. A mulher vai receber, se a gente está falando de profissões médias, né, salários médios, a mulher vai receber 3.000 euros a menos. Então, se a gente está falando de diretores, etc., pode chegar a diferença de 10.000, ok? Isso eu estou falando de estatística, mas é claro que a gente sempre pode superar isso. Então vamos lá. Então o primeiro fator é discriminação com relação a ser mulher. O segundo é com relação à origem. Então assim, uma coisa muito interessante, mas a origem pode ser até ser nascido a Nápoles, né? Então não precisa nem ser de outro lugar do mundo. Então a gente muitas vezes tem que enfrentar esse tipo de discriminação. Depois a gente também tem a discriminação com relação à idade. E é isso que a gente vai estar falando sobre hoje, né? Então assim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, discriminação acontece em qualquer lugar do mundo. Discriminação acontece, então a gente precisa falar sobre isso, porque a gente precisa lutar contra isso, contra a discriminação. Então não importa onde você esteja, ela existe, porque uma outra coisa, ela existe porque as pessoas tendem a discriminar. Então assim, eu não estou dizendo aqui que os italianos são preconceituosos, estou dizendo que tem alguns casos de discriminação, que esses são os 3 casos mais frequentes. Eu, particularmente, sempre trabalhei aqui na Itália e nunca me senti discriminada. O único fator que eu vejo que não me bloqueia para trabalhar, mas eu vejo que tem um empecilho, né, aí que a gente fica combatendo, é com relação à idade. E a gente vai estar discutindo sobre isso aqui hoje. Então vamos lá. Eu primeiro vou estar falando do ser jovem, depois eu vou estar falando do ser maduro, ok? Para a gente poder entender como é que funciona a discriminação ou por que ela existe, a gente também tem que entender os fatores culturais disso.
Então a gente está na Itália e como são os jovens italianos? Os jovens italianos, eles têm um perfil muito mais de estudante do que um perfil profissional. Já vou explicar sobre isso. As universidades aqui, a maioria delas tem um regime integral. Então, assim, é muito difícil. Eu estudei aqui, fiz meu mestrado. Assim, é muito difícil conciliar estudo e trabalho. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso informar para vocês, pra gente considerar. A segunda coisa é a idade que eles saem da universidade. Os italianos, geralmente, em média, se eles fazem... A maioria deles, não posso dizer a maioria deles, mas assim, vamos dizer que o percurso normal é fazer aquilo que a gente chama de laurea breve, que dura 3 anos, e depois eles fazem o mestrado, que dura 2 anos. São mais ou menos 5 anos aí. O que acontece? Quando eles terminam esse percurso, eles terminam com mais ou menos 25 anos. E daí que eles começam os estágios. Então, assim, geralmente no Brasil a gente faz estágios enquanto a gente trabalha. A gente faz estágio, a gente trabalha, enquanto a gente estuda, desculpa. Então, a gente faz estágio enquanto a gente estuda no Brasil. Aqui na Itália é diferente. Eles estudam, depois trabalham. Então, terminei com 25 anos, ok? Vai fazer uns 2 anos... por exemplo, psicologia tem 1 ano de tirocínio obrigatório. Então, daí você já passa pro 26. Aí você vai fazer um outro estágio. Aí já vai com 27 anos. Então, assim, praticamente, com 27 anos, ele terminou, né, a universidade e teve 2 anos aí de experiência como estagiário, né? Então, assim, não ainda como profissional. Aí vem um brasileiro aqui, com 27 anos, ele já foi chefe no Brasil. Aí vai pra entrevista de emprego, o pessoal fica olhando assim, cara, tipo assim, não vai ser difícil acreditar. Então, por isso que a gente precisa estar pronto, porque a gente precisa mandar bala, as pessoas precisam acreditar nisso. Então, a gente tem que saber contar, né? Mas isso daí é uma outra história, né? Como se preparar para entrevista de emprego. Ok, então assim, a gente tem que entender um pouco a questão cultural. Então, na verdade, não é que eu quero ser preconceituoso com relação à idade, porque eu sou preconceituoso, mas porque eu venho de uma cultura onde os jovens passam mais tempo estudando, né? Os jovens estudam, depois voltam, né? Com 27 anos, se brincar no Brasil, a pessoa já tem casa, carro, com filho e, né, tá esperando o terceiro. Tô brincando, mas assim, as coisas acontecem muito mais rápido no Brasil. Aqui as pessoas demoram um pouco mais. Então, vou contar uma experiência minha pessoal. Então, você olha pra mim, né? Geralmente as pessoas me dão menos idade do que eu tenho. Então, assim, é impressionante porque eu tenho que ficar explicando o tempo todo. Então, assim, quando eu tenho um cliente, uma das primeiras perguntas que eles falam, mas quantos anos você tem? Gente, né, a gente tá aqui fazer treinamento de comunicação e problem solving e eu tenho que ficar explicando meia hora aquilo que eu faço, etc. Então, teve uma situação muito engraçada, teve várias, assim, eu posso contar aqui, passar horas e horas e horas e horas somente contando todas as experiências engraçadas que eu tive com relação à idade, mas eu vou contar a mais recente. Eu trabalho por uma multinacional, né, a gente tem um tipo de contrato. Na verdade, eu trabalho para mim mesmo e trabalho a projetos, a contrato com eles. Ok. Então, eu tava nessa agência que tava esperando o cliente chegar. Enquanto eu tava esperando na sala, né, para fazer formação, veio, tipo, uma pessoa da recepção que falou assim, olha, por favor, querida cara, né, candidata, por favor, você pode esperar na sala de espera e não dentro da sala de aula para que chegue o consultor? Fica olhando. Eu demorei um pouquinho para entender, né? Eu falei assim, não, mas, tipo, sou eu que sou o consultor. A pessoa, não, mas e ela ficou assim, meio sem saber o que fazer, né? Você veio da onde, né? Tipo assim, queria mais informações. Mas isso acontece sempre. As pessoas sempre acham que eu tenho cara de estudante. O que vocês acham aí? Eu tenho cara de estudante? Não sei, tenho cara de estudante, porque só pode. Pessoal, ninguém acredita aí que eu sou consultora que já trabalho muitos anos aí. Tenho mais de 10 anos somente de formação, fazendo formação das pessoas de treinamento. E as pessoas ficam achando que eu sou estudante. Ok, continuando essa história, aí ela saiu assim, meia... sem muito acreditar, né, que era eu. Que iria dar o treinamento. Depois chegou a cliente. Adivinha qual foi a primeira pergunta que ela falou? Que ela fez, né? Perguntou, qual a tua idade? Ela vou explicar, né? Aí o que acontece? Eu tenho que explicar a idade, mas eu tenho que explicar o que é que eu fiz, né? Então lá vou eu.
Então assim, ó, eu sou meu nome é Marcela, sou brasileira, no Brasil eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo, não sei o quê, eu trabalho nesse setor há tantos anos, blá, 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 blá. E eu me lembro que essa daí ficou olhando pra mim assim, ó. Falei, mas você é um gênio? Falei, não é que eu sou um gênio, não. Isso é muito normal no meu país, né? Claro que eu não falei isso, mas eu falei a coisa que eu comecei cedo, né? Comecei a trabalhar cedo, então assim é normal, né? Se você começa... Eu entrei na universidade, terminando 16, 17, é claro que eu vou terminar tudo cedo, vou trabalhar, né? As coisas acontecem muito rapidamente. Então assim... E as pessoas acabam não entendendo, mas essa é uma questão cultural, então você precisa ter paciência. Mas isso não me impediu de trabalhar. Tá? Então, estou trabalhando há muitos anos aqui na Itália, no meu setor, naquilo que eu realmente quis, mas a gente precisa ter esse jogo de cintura. Eu não posso atacar todo mundo que pergunta a minha idade. Né? Claro que tem vezes que chateia, né? Porque é possível, eu vou andar com a plaquinha Marcela e a minha idade. Eu não vou dizer a minha idade aqui não, vai ficar todo mundo aí curioso. Outra coisa que eu falei que pode ser um fator de discriminação é a idade quando você é uma pessoa madura. Então, se você tem mais de 45 anos, mais 50, mais 55, é um problema? Então, vamos conversar. Aqui também tem que contar uma historinha, né, pra gente poder entender culturalmente. Então, o que acontece? A primeira coisa muito importante para se entender é que aqui na Itália eles respeitam a idade que você tem, no sentido de tempo que você trabalhou. Então, se você tem 10 anos de experiência, se você tem 15 anos de experiência, se você tem 20 anos de experiência, é claro que você não vai ter o mesmo salário de uma pessoa que acabou de sair da universidade, né? Então, eles consideram isso na hora de contratar. Ah, não, mas eu aceito qualquer coisa. Não funciona isso. Porque as pessoas, eles têm que considerar o seu tempo de trabalho, né? Porque você é aquilo que a gente chama figura sênior. Então, elas precisam considerar isso. Então, com certeza, muitas vezes, dependendo da função, eles preferem contratar alguém que não tem experiência, alguém que tenha só porque vai pagar menos. E a segunda coisa é com relação a incentivos do governo. O que acontece? Pode ser provável que você já viu alguns anúncios até 26 anos, até 27, etc. Por quê? Aqui na Itália, o índice de desemprego entre os jovens é muito grande. Então, o governo, para poder evitar isso, né, ou tentar melhorar essa situação dos jovens, então eles criaram incentivos. Então, se você contratar um jovem até 26 anos, você vai pagar menos taxas, algumas coisas assim. Por isso que você vai encontrar ofertas de emprego com idades, né, com limites de idade, por causa disso. Aquilo que eu tô querendo dizer para você hoje que tá me assistindo é que problemas, dificuldades, né, obstáculos, claro que temos, né, mas a gente tem em todo lugar do mundo, e acho que inclusive no Brasil, né, então inclusive no Brasil. Então a gente tem que entender o contexto, ver o que acontece e criar uma estratégia. Então, quanto mais obstáculos a gente encontra na nossa frente, ou melhor, quanto maior é o nosso desafio, mais a gente tem que agir estrategicamente. Então, se você não sei, é aquela figura sênior que a gente chama aqui, você precisa ter uma estratégia, né? Você precisa procurar emprego da forma certa. Então, é possível, mas não é a idade que é o problema. O problema é como você está procurando. Não se esqueça disso. Então, é isso. Como procurar emprego, a gente vai estar discutindo. Eu falei também em outros vídeos, a gente vai estar discutindo isso aqui. Então, me conte a tua experiência. Então, se você já passou por momentos, né, de discriminação com relação à sua idade, conta aqui embaixo, eu quero saber. Até pra estar me identificando aí. Ou outras pessoas também tá se identificando. Então, deixa o seu like, acompanha a nossa página, clica no sininho, né? Aí você pode estar recebendo notificações de todos os vídeos que a gente tá fazendo. Então, um abração e a gente se vê aqui na próxima semana com um novo vídeo, que agora vai ser vídeo semanal, tá bom? Um abração, um beijão e a gente se vê por aí. Tchau, tchau! Então, por isso que você vai encontrar idades por aí. Então, vamos lá. A Itália é um dos países que tem
uma maior diferença salarial entre mulheres e donas, então vamos lá.